Mais uma vez estamos aqui para conversar com a doutora Silvia Friedman, para falar sobre gagueira. Boa noite, Silvia. Boa noite. A gente divulgou, né, Silvia, que a conversa seria sobre os três eixos, né, do processo terapêutico, como você colocou lá. A importância da consciência fonoarticulatória, a compreensão da relação corpo-mente e o desenvolvimento da capacidade de acolher a gagueira. São os três pilares aí que norteiam o trabalho. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua abordagem, né? A sua forma de entender a gagueira, sobre todo esse trabalho que você há mais de 40 anos desenvolve com pesquisas, para embasar mesmo a nossa conversa que vai vir depois. A palavra é sua. É assim, por que esse enquadramento, né? Por que os três eixos? Eu acho que o importante é dizer que esse enquadramento focaliza o sofrimento que a gagueira produz na pessoa, né? Sofrimento de se ver como gago, de se saber visto como gago, né? Então, é um sofrimento que advém desse medo, vergonha, de gaguejar, né? De gaguejar ao falar, sentir-se diminuído perante os outros, não sentir confiança na capacidade de falar nos momentos mais importantes da vida, né? O que leva a pessoa com gagueira a evitar fugir mesmo de situações de comunicação, que é um grande sofrimento, né? Então, só queria destacar isso, que esse enquadramento não está ligado com aspectos genéticos, neurológicos, né? Assim, não estamos discutindo isso, né? Não se pauta nisso. A gente está trabalhando com aspectos construídos. Esse estado de sofrimento, de grande sofrimento que a pessoa com gagueira sente no momento da comunicação. E sendo uma coisa construída na subjetividade, não é? A gente pode almejar desconstruí-la. Ela é construída na interação, a gente almeja desconstruir isso, né? Então, esses três eixos têm a ver com essa possibilidade, uma proposta de desconstrução, né? Uhum. Não sei se te respondo. Sim, acredito que sim. Fundamenta depois a questão das práticas são usadas para o tratamento. E aí o título, né? O que nós precisamos saber sobre o tratamento da gagueira, né? Exato. Existem vários aspectos importantes a serem destacados, e talvez a gente possa começar falando sobre o tratamento em crianças, como que é a abordagem, o que é que você propõe, o que é que você sugere, e a gente Olha, vai colocando a uma entrevista pergunta. me perguntou, mas eu acho que antes de falar de criança ou não, eu queria dar mais consistência nisso que a gente está falando, né? Porque assim, então eu começo a dizer que é uma abordagem que leva em conta uma subjetividade sofrida. É inegável que a pessoa com gagueira, é isso que o paciente te traz, ele tem pavor de falar, medo de falar, vai ter a reunião, lidando com uma subjetividade sofrida. Esse estado subjetivo, esse medo de falar espontaneamente, faz o que com a pessoa? É uma subjetividade que tem alertas, né? Previsão de sons, palavras, expressões que se afiguram como problemáticos, perigosos, não é? Nas outras lives a gente conversou como isso se constrói a partir de relações que focalizam a expressão verbal da criança, o desfluir da criança, olham para isso como uma coisa negativa. Então é entender que a mente constrói alertas. Uma não confiança na capacidade de falar surge. Então, o que ocorre na gagueira constituída? A solução óbvia, a solução do paciente. O paciente, evidentemente, tenta não gaguejar. O paciente não, porque ele pode não ser meu paciente, né? A pessoa que se constitui gaga, o que há com ela? Diferente de mim, por exemplo, que estou falando agora, né? Ela tenta não gaguejar. Ou seja, ela vê que vai gaguejar.
A mente dela tem isso. Então, essa é uma questão muito importante para pensar na terapia. A solução óbvia de uma coisa que eu não gosto é me afastar, é tentar não fazer. Eu tento não gaguejar. Mas é efetiva essa solução? Que muitas vezes também é a solução terapêutica, né? Exercícios, respirações, sei lá, coisas para não gaguejar. Então, essa questão, se eu tenho um alerta de algo que me assusta, o que ocorre com os meus músculos da fala? Eles se tensionam. Então, quanto mais uma pessoa tenta não gaguejar, e isso é sabido, mais ela gagueja, né? Então, por aí começa o trabalho, que a solução terapêutica não poderia ser a solução do paciente. Porque a solução do paciente de tentar não gaguejar não é efetiva. Ela é sempre um modo de ocultar, de disfarçar. Um modo que cria tensões e leva a mais gagueira em vez de sair da gagueira, né? Então, os três eixos vão preencher isso. A primeira coisa é o paciente entender por que a solução que ele usa não funciona. Às vezes, até em muitas terapias, não funciona. O porquê é o que eu estou dizendo, essa compreensão de uma reação humana. Se você tem medo de alguma coisa, teus músculos tensionam. Se você tem medo de uma palavra, teus músculos tensionam, né? Então, o trabalho visa dar um novo sentido à gagueira. E esse novo sentido tem muito a ver com não olhar estritamente para a expressão verbal, o som, o jeito que eu estou falando, e começar a entender a fala no sentido mais amplo de uma pessoa, um corpo que se move, um olhar, um tipo de voz, uma expressividade vocal, olhar a comunicação como um todo, né? Então, você falou em tratamento de crianças e tratamento de adultos. Acho que assim o princípio norteador do trabalho que eu proponho para a gagueira é construir confiança na capacidade de falar e se comunicar. Porque esse seria, digamos assim, entre aspas, o antídoto. Porque a pessoa na gagueira não confia na sua fala. Vamos dizer que ela perdeu a confiança, ela perdeu a espontaneidade. Então, para que ela se sinta bem na fala, ela tem que voltar a ter confiança, tem que construir confiança. Então, E seja aí um adulto... seria o primeiro, né, que é a consciência, né, da fonoarticulatória, a importância dessa consciência, da competência, da capacidade que ela tem e que ela não acredita, não é? Seria o primeiro eixo esse. É isso? que ela acredita falha, né? Porque a pessoa com gagueira, ela sempre vive essa dicotomia. Quando ela não tá nem aí, ela também não tem gagueira. Então ela sabe que ela pode, mas ela não sabe por que ela não pode, né? E no trabalho terapêutico, a criança não, mas o adulto, o adolescente, eles ficam te contando. Lá não sei onde que eu fui, eu não consigo. Aí eu tive que falar não sei onde, eu não consigo. E ele sempre olha para o externo. Ele não consegue entender. E o trabalho que a gente faz é fazer ele olhar para o interno para entender por que isso. Por que ali você falou e aqui você não consegue falar, né? Então, com crianças, eu acho que o primeiro eixo, que os eixos se entrecruzam, eles não são uma sequência. Primeiro esse, depois está acontecendo tudo junto, mas só dá para explicar um por um, né? Então, um dos eixos muito, muito importante, acho que já desde Van Hyper, que era uma pessoa gaga, e que explicou que era muito importante a pessoa com gagueira entender a sua motricidade oral. E isso é uma coisa geral. Como a gente pode resolver algo se a gente não entende, né, o que está acontecendo? O médico não poderia operar o coração se ele não entendesse absolutamente todo o mecanismo do coração e a relação com o corpo todo, né? Então, esse é o mesmo Exato. princípio. A pessoa gagueja, ela sofre, ela não sabe o que está acontecendo. Hoje mesmo eu atendi um rapaz e a gente estava fazendo exercício de sentir as vogais, os consoantes, e ele deu risada, ele falou, nossa,
Eu nunca tinha me sentido falando. Isso é uma coisa que não é óbvia para nada. As pessoas não ficam sentindo os movimentos articulatórios. E eu acho que isso e isso também vale dizer, é estritamente a tal da expressão verbal, né? Quer dizer, focalizar esse lugar que é o lugar tão grave, tão perigoso para a pessoa com gagueira, porque ela definitivamente não sabe que ela faz uma coisa básica, sempre na gagueira, é o som, o ar está saindo e a voz está saindo, indo, e a pessoa prende. Ela prende a saída do ar. Ela pode prender assim, em pedacinhos, ela pode prender de uma vez, ela pode prender assim, alongando, tem estilos, mas definitivamente prende. E por isso eu volto ao que eu dizia, prende por quê? Porque ela tem um alerta, ela sente que ali tem um perigo. Perigo, ela prende, mas no instante que ela prende, aquilo já é o que ela não queria. Então, é preciso aprofundar, entender, sentir, repetir, imitar. Até na outra live me perguntaram várias vezes, por que gaguejar de propósito? O que é isso? A pessoa que gagueja vai querer gaguejar de propósito? Não vai. Lógico, ela não vai. Mas aí entra essas coisas do trabalho de motivação, de ajudar a pessoa a entender por que é importante fazer isso que ela tanto detesta. Pois mais detesta, mais perigoso fica, mais vai fugir de tudo, não é? Então, é um caminho sobre o qual se poderia falar muito, né? Como eu convenço uma pessoa que não quer gaguejar a gaguejar de propósito. Enfim, agora eu estou falando desse aspecto. Gaguejar de propósito e também a capacidade, assim, de exagerar a articulação é uma técnica boa também. Assim, o primeiro ponto é compreender que existem as aberturas. É inacreditável, assim, eu vejo hoje, que ninguém pensa por que tem vogais e consoantes se tudo é letra. Por que deram dois nomes? A grande maioria não tem ideia que a vogal é um tipo de som onde há abertura e a consoante, né, fechamento. Então, isso já é assim, uma notícia. E como é que eu fecho numa vogal? É só na garganta. Então, é ter essa compreensão clara dos tipos de sons, dos tipos de movimentos, desculpe, que eu faço à medida que eu vou falando. Que não são, assim, 70 movimentos, 17 movimentos. Não, são poucos movimentos, né? Em português, a gente tem 7 movimentos de vogal, porque tem E, O, né? E tem, efetivamente, 5 movimentos de consoantes, os lábios, dente com dente, enfim, não preciso eu descrever. Então, trazer isso para a pessoa de uma maneira clara, de uma maneira didática, para que depois ela possa sentir alguma liberdade dentro disso e ela possa entender o que é este momento de gagueira. Cada pessoa tem seus jeitinhos. Então, a gente vai entendendo como é esse jeito, como se produz isso daí. E aí é o que eu estava dizendo, brincar de falar de modo exagerado, né? Ajuda a trazer para a pessoa a consciência de quanto controle ela efetivamente tem sobre o seu gesto. Porque o momento da gagueira é um momento terrível, que a pessoa sente que perdeu, ela não sabe para onde vai, está perdida. Então, exagerar o movimento é uma brincadeira. Outra brincadeira que eu gosto muito é a dublagem. Como agora eu estou falando, e você, Mariângela, começasse assim a mexer a boca junto comigo. É incrível como a gente pode ser muito eficiente, que a gente não sabe que a outra pessoa vai falar, e a gente começa a dublar e vai saindo tudo muito bem. Então, Interessante. experimenta fazer enquanto eu estou falando. Ou eu poderia fazer com você, que eu tenho um treino nisso. Eu vejo a boca. Não, porque, assim, no minuto que eu falo a palavra, você tem que ir articulando junto. Olha lá como vai saindo bastante bem. Não, agora você está atrasada, hein? Você está com delay. Deu um delay. Dá para ir. E não importa se tem um delay. O que importa é que quando a gente brinca com uma pessoa com gagueira com isso, o que ela descobre?
que ao fazer isso não tem alertas, todos os movimentos funcionam. Então, tudo isso vai levando a pessoa, abrindo espaço para ela entender a relação entre corpo e mente, que é o segundo eixo, né, na produção da gagueira. Dela Antes de perceber... você, só um minutinho, Silvia, antes de você passar para o segundo eixo, me veio uma questão na cabeça, assim, que então, essa consciência do que eu faço para falar. Então, a consciência fonoarticulatória é, reconhecer o que eu faço, legal, o que eu faço quando eu falo, que movimentos eu faço, como é que funciona a respiração e a voz e toda essa produção, né? É conhecer, reconhecer, para poder, então, trabalhar num sentido de reconhecer a minha capacidade, no caso seria. Não tem nada a ver com a questão de motricidade oral. Boa! Isso são as coisas que devemos saber sobre o tratamento da gagueira. Tratamento da gagueira não é tratamento de motricidade oral, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, como você bem falou, é um trabalho para confiança, para a pessoa perceber o que é isso, perceber essa espontaneidade da fala. E por isso que entra no segundo eixo, né? Quando ela percebe essa espontaneidade da fala, ela começa a entender melhor que ela tem essa coisa de uns alertas. Alerta foi uma palavra que meus próprios pacientes me ensinaram, porque eu era prisioneira da palavra antecipação, né? Previsão. É o que a gente faz bastante mesmo, né? É, Antecipar o momento difícil da fala, antecipar a gagueira, antecipar a situação difícil, né? Que mas é um processo. esse paciente, por exemplo, ele achou a palavra antecipação muito racional. Ele falou, eu não antecipo, ou seja, né? Parei para pensar, amanhã eu tenho que pagar o meu convênio, né? Ele falou, não é, alerta, é um alerta. É muito mais instintivo, sei lá, do que uma antecipação. Mas, efetivamente, a literatura chama de antecipação porque é isso, né? A pessoa antevê. Quantas vezes a pessoa fala, não, eu não. Mas você troca palavras? Ah, eu troco palavras. Então, conseguir enxergar que se eu troco palavra, obviamente é porque eu vi uma palavra, senti, pressenti, tive um alerta, que essa palavra era a palavra perigosa, né? É um aviso muito rápido, né? Em milésimos de segundo, que acende, né? E desperta toda a atenção. E a partir desse alerta vem toda a atenção, e aí, quando ele pensa que vai fazer alguma coisa para soltar a fala, é justamente o que ele faz ao contrário, o que prende. É isso, é o que você está falando, tá É certo? muito, eu acho assim fascinante, na verdade, né? Como você falou agora há pouco. Porque o instinto de não gaguejar é prender. É o que qualquer um faz diante de uma situação de perigo, né? É prender. Então, ele faz isso para não gaguejar, mas o que ele faz, que é prender, que é o que o corpo pode fazer, né? Não é efetivo. Então, por isso mesmo, tem que gaguejar de propósito, destrinchar isso, sentir, entender como é que meu corpo funciona. Porque daí a situação terapêutica privilegiada, né? É o momento que o paciente comigo vai se acalmando, né? Vai ficando acolhido, em paz, e consegue ver melhor, entender melhor como isso está se processando. Então começa a aceitar essa brincadeira de fazer, né, um modo, digamos que fosse esse que ele usa, né? Pressionar o B, né? Então, É, como a porque gente cada um faz diferente, né? é, Não são iguais, né? não são iguais, mas eu insisto que são diferenças de local na região oral, todos sempre cortando o ar. Existe, inclusive, um falar da pessoa com gagueira, eu vou fazer agora, que é um falar que eu vou pressionando aqui, assim, a garganta, né? Toda essa musculatura, sempre nesse ímpeto de querer
fazer com que a gagueira fique presa, ela não saia, ela não venha. Então a pessoa está falando, está fluindo, mas ela está fechando aqui, até que de repente fecha completo, né? Então acho que a gagueira tem esse genérico dessa vontade de segurar algo, como se a gagueira pudesse ser segurada, né? E visualizar, ela é visualizada, porque é o alerta do perigo. Aí as pessoas, quantas vezes não dizem, é TR, TRPR. Coisa que tem, assim, essa dupla, Uma né? letra com um fonema, né? Bem mais acaba assumindo uma posição de destaque para eles, né? Eles marcam as palavras, algumas palavras difíceis, mas que eles falam, né, para a gente. Eu tenho problema para falar trem. Ah, sim. Quando digo que tenho problema, não tenho mais problema, né? Exatamente. Por isso também a pessoa entender o que é isso. Por que quando eu digo que eu tenho problema, eu não tenho mais problema? Porque aí eu virei a gagueira do avesso. Quando eu digo que eu tenho problema, eu não estou mais escondendo. Então, eu posso dizer. Então, isso indica, foi assim, aliás, que eu aprendi. Isso indica o caminho. O caminho é conseguir perder o medo da gagueira, né? Então, esse trabalho, que não é motricidade oral, obviamente, é um trabalho de consciência de corpo, de sensibilidade corporal, que eu trabalho muito isso daí dentro de uma atitude meditativa, assim, de primeiro estar de olhos fechados, respirar dentro de um ritmo, trazer muita calma para dentro de si, por meio da respiração controlada, ritmada, né? E depois vai progredindo para uma consciência das vogais, das consoantes e das palavras, e por fim, falar. Outra técnica que eu uso muito é falar com os olhos fechados. Isso dá também muito mais clareza dos movimentos articulatórios, né? Então, ir expandindo toda essa capacidade de entender meu gesto, que se soma, como eu já dizia, com o desenvolvimento da capacidade de compreender a relação corpo e mente na produção da gagueira, né? Entender que isso que a gente já falou, todas essas previsões, essas antecipações na mente geram isso no corpo. Agora, a questão é também, e de onde vem isso? Né? Por que a pessoa com gagueira tem isso? Uhum. E Né? por quê? É que a gente vem falando nas lives. Ela tem isso porque ela, a partir das relações sociais que ela teve com a família, às vezes com escola, amigos, enfim, ela sempre foi apontada como alguém que está fazendo algo errado, digamos assim, algo feio. Não importa que nome se deu. Ela viu desde muito pequena, e quanto mais pequena, mais arraigado é isso, que algo está errado, algo está feio na fala dela. Então, ela não quer isso, ela não quer esse feio, ela não quer ocupar esse lugar na sociedade. Então, automaticamente, a mente dela, como a minha, como a de todos, busca esse controle da fala no lugar onde não existe controle, né? E é Sim, a começar. fala é automática, né? Então, é adivinhar o lugar, suposto lugar, onde eu iria desfluir, né? Eu já conheci criança, por exemplo, de 4 anos e fazia uma puxada de ar para trás para falar. Eu E o já vi pai até dessa criança, menores. menores. E o que acontecia no lar? Quando a criança desfluía para dizer alguma coisa, o pai não respondia para ela, não respondia nada, ignorava. Então, muito cedo, a criança inventou um truque para falar, né? Até E que esse truque dá certo. De repente, ele começa a desenvolver um outro gesto motor, né, também. E acaba que assim, um dá certo por um tempo, depois acontece um outro. Isso pode acontecer também. São vários os gestos motores, não é? Para esconder a gagueira. sim, e você ouvindo pessoas adultas, elas vão te contar. Antigamente eu tinha não sei o quê, agora depois eu passei para aquele outro, e agora eu faço assim. E é também o trabalho do terapeuta de mostrar você pode mudar esses truques. Quer dizer, a pessoa
está só no sofrimento, ela não consegue ver que essa própria mudança de truques é um potencial, é uma capacidade, ela pode interferir no truque, né? Então, é o eixo da consciência articulatória para criar confiança, é o eixo de compreender essa relação mente e corpo dentro do contexto social, claro, né? Que tudo aquilo que é mais difícil na fala para cada um de nós, dar uma aula, falar com o chefe, que nos deixa nervosos, para a pessoa com gagueira, deixa nervoso também, tudo igual, só que liga lá. Aí começa a ser importante não gaguejar, né? Daí os relatos, né? Não, que eu estou falando com o filho, tá tudo bem. Agora, quando eu tenho que falar com o patrão, né? Mas não é uma coisa da gagueira, é uma coisa de todo mundo. Tudo que é mais importante na fala. Se eu tenho gagueira, me ativa meus mecanismos para tentar não gaguejar, né? E daí, então, o último eixo, que é o desenvolvimento da capacidade de acolher a gagueira, se dar tempo para que ela ocorra. Porque tudo isso que eu falei até agora, da consciência fonoarticulatória e da consciência fonoarticulatória e da relação mente-corpo, dentro do social, né, vai desembocar nessa capacidade de se dar tempo no momento da gagueira, né? Seria assim a grande mudança, a grande conquista, de eu percebendo que quando eu tenho o alerta, então eu faço aquele fechamento e empurro. Eu fecho e empurro. E esse é o momento mais terrível da gagueira, porque a pessoa fica ali, quanto tempo isso vai durar? Uma ilusão de que isso talvez, sabe, vai durar a vida inteira. Tem esse pavor, né? Então, poder, de novo, na relação terapêutica, no momento que a pessoa está bem tranquila, não é? Ela vai aprendendo a se dar tempo. Ela vai aprendendo a se dar tempo até quando ela imita a gagueira. É um dos modos, né? Então, vamos dizer, num momento terapêutico, a partir da conversa com o terapeuta, vamos gaguejar, tá tudo certo. Queira gaguejar, é uma coisa que eu falo muito. Agora, vamos brincar disso? Pode. Queira, deixa. O que ocorre imediatamente? Essa suavização, que, né, outras linhas terapêuticas propõem para o paciente, suavizar a gagueira. É muito bom suavizar a gagueira, mas é muito difícil. Uma pessoa não pode simplesmente chegar no consultório e suavize a gagueira, porque muita coisa está envolvida. Então, é todo esse processo de entender o mecanismo, de pôr a mão nesse mecanismo, de sentir como ele é, de sentir que eu tenho aptidão e de sentir que eu estou nesse lugar e que eu estou acolhido. Então, vamos lá. Eu quero gaguejar. Eu vou gaguejar de propósito para começar. Então, começar a ter essa coisa de que quando eu estou travado, eu me deixo, eu me dou esse tempo. Eu me permito também, né? E da vivência disso, de me dar esse tempo, de permitir que então a pessoa vai aos poucos encontrando espaço para fazer lá fora também, é que vai vindo essa grande mudança, né? Essa reconstrução. A gagueira não é mais uma coisa que me apavora, que me desestrutura. A gagueira eu entendi. Essa coisa automática, os alertas que eu tenho, que me cria essa tensão. E eu me deixo, eu vou, né? Vou deslizando pela gagueira, enfim, suavizando, né? E percebendo nesses momentos, né, Silvia, que tudo aquilo que foi feito durante, às vezes, muitos anos, né, para evitar, para esconder ou para tentar fazer com que a palavra saia, é exatamente tudo que piora e tudo que é todos os truques desenvolvidos, né? A gagueira é tudo aquilo que se faz para não gaguejar, né? Nós podemos dizer assim, né? Nessa força, nessa tensão de corpo e nesse foco mental em cima do reconhecimento da minha incapacidade, né? Que é a ilusão, né? De ser incapaz de falar, de não ser competente.
né? No momento da terapia, essa mudança, né, traz uma luz muito boa, uma leveza muito grande, né, para as pessoas que vão descobrindo isso, né, a sua competência, resgatando a sua confiança, podendo perceber, permitir-se gaguejar, permitir-se ter forças, permitir-se ter disfluências em alguns momentos, porque eles não se permitem, né? Qualquer E eu acho disfluência, para nós, pode ser, a gente disflui e continua falando, né? que O foco mental deles, né, do julgamento, do controle, é muito forte, né? E isso que você está falando, né, reestrutura isso, possibilita para eles em terapia esse momento de resgate mesmo, né? Ressignifica e resgata, né? Então, agora eu queria retomar o que você falou da criança. Até tem a pergunta aqui da Lúcia Machado. A partir de que idade essa conscientização? Então, acho que isso também, Exato. a partir de que idade é o seguinte. Primeiramente, se a gente vai falar em crianças, e já falamos disso outras vezes, os pais são fundamentais, né? Então, quando você pergunta a partir de que idade essa conscientização, então eu vou desdobrar. Apareceu no consultório pai e mãe, criança de 2 anos de idade. Então, a conscientização aqui vai migrar para o pai e a mãe, porque o pai e a mãe têm essa visão, eu não falei até agora, mas é um preconceito. A sociedade tem uma atitude de preconceito para a disfluência infantil. Por quê? Porque não é uma atitude informada de compreender que a disfluência infantil tem a ver com a falta, como a gente já falou em outras lives, né? Tá lá, vocabulário, informação, sintaxe, informação, falta, a criança tudo bem. E o pai e a mãe gagueira. Então tem todo um trabalho de conscientização da família. Embora eles achem que o paciente é a criança, não é. O pai e a mãe são os pacientes. E é difícil isso, porque nem sempre eles querem ser os pacientes. Então, também tem toda uma capacidade de envolver, de trazer esses pais para dentro da sala de terapia, para poder mostrar padrões de como você interage com a criança, como eles podem compreender esse momento que a criança desfluiu, a frase que vai vir depois, mostrar para os pais a dificuldade para a criança, porque a pai e a mãe acham a frase banal, mas a gente, né, o fonoaudiólogo, pode mostrar para o pai e para a mãe que não é banal, que tinha todo um trabalho envolvido para montar esses 3 elementos da frase que a criança fez, assim por diante. Então, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a conscientização é da família. O que eu vou conscientizar na criança? Toda essa habilidade de fala motora que ela tem naturalmente. Eu vou valorizar profundamente a fala da criança. Eu vou interagir de todas as maneiras que os pais possam também ver. Sei lá, que a criança ouviu uma historinha, ela me conta de novo a história, como ela desflui na história, ok? Mas é sempre essa consciência. Não se prenda ao aspecto verbal. É terrível isso, para todos nós. Se você só olhar o verbal, o carioquês de alguém, o sotaque de alguém, a disfluência de alguém, é muito chato, né? Aprenda a olhar Exatamente. a comunicação da criança, né? Então, Até porque ela está numa fase que ela não domina a língua, ela está aprendendo, ela tem dificuldades de organização desse discurso que são inerentes ao desenvolvimento da linguagem, e às vezes até dificuldades articulatórias também, né? Para produzir os fonemas e conseguir sequencializar, né, os fonemas dentro da palavra. Isso demora para acontecer nessa fase de desenvolvimento e é preciso entender essa demora e acolher esse comportamento, né? exatamente. Então, acho que a gente está dando pelo menos uma ideia, né? Que a conscientização, quando envolve crianças, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, 8, 9, 10, 11, 12, não dá para não trabalhar com os pais, né? É uma conscientização do que é mesmo a comunicação como um todo e o que é a disfluência. Agora, é claro que a criança já com 7, 8 anos
tem todo um trabalho de conversar sobre a atitude dos outros, os amiguinhos, os que tiram sarro, o que que é isso, né? Então, nesses aspectos, a gente trabalha muito numa dimensão, assim, da ética, né, entre as pessoas, né? E vai ajudando as crianças a terem saídas educadas. Então, vamos dizer, a criança tem gagueira. Olha, para mim sempre foi muito importante eu dizer para a criança, você pode gaguejar. Quantas crianças, quando ouvem isso, falam, posso? Olha para a mamãe, eu posso, entendeu? É uma grande notícia, eu posso gaguejar. Né? Por que que eu posso? É porque é o meu jeito. Porque gaguejar não ofende, não é errado, é um momento né? que tá difícil, eu gaguejo, tá tudo bem. Então, em geral, a Demorou. criança, ela pega muito bem isso, aí eu posso, né? Aí então, mas tem aquele menino que fica lá, bibibi, atrás de mim. Aí eu falo, olha, isso tem saídas. Você pode olhar para esse menino e falar, não, isso aí não é gagueira boa. Você quer ter aulas comigo de gagueira? Ai, brilha os olhinhos da criança. Nunca ela pensou em responder isso. Ou ela pode dizer justo o contrário também. Pode dizer, ah, bem melhor que eu a sua gagueira, hein? Bacana, gostei. Né? Ou ela pode simplesmente dizer, né? Dizer, professora, tem um eco aqui atrás de mim. Enfim, né? Coisas que se a criança se sente achatada, errada, enganada quer dizer que ela está errada, ela não faz nada, né? Ela fica ali se sentindo a última. Mas você dá para ela oportunidades. Não oportunidades, respostas, né? Possibilidade de resposta. E aí ela começa a entender melhor os direitos dela, inclusive como pessoa, né? Os direitos dos outros. Por que que a gente fica menosprezando uma outra pessoa por uma característica dela, que é tão comum na nossa sociedade, né? Eu sempre digo que hoje em dia, eu sempre ouço em algum lugar, assim, para mim, sua velha, né? As pessoas fazem isso. Demorei para atravessar um pouco a rua. Ah, não é raro que alguém passa no carro e me grite sua velha. Então a gente vai trabalhando essas coisas com as crianças, porque o princípio é sempre esse, né? A aceitação de si como eu sou, né? Do meu jeito de ser. Também não se ofender se eu gaguejo, alguém me chama de gaguinho. Sim, eu gaguejo, tá tudo bem. Como eu não vou me ofender se alguém me chama de velha, porque eu sou velha mesmo, tudo bem. Eu vou sim olhar o outro, vou falar, pô, né? O que será que essa pessoa tem? Qual a necessidade dela fazer isso? Querer me ofender com aquilo que eu sou. O Leandro Carnal, que tem uma fala muito boa, né? Ele sempre diz isso. Quem se conhece não se ofende. Né? Exatamente. Se alguém me chama de filho da puta, ou eu sou o filho de uma prostituta, então ok. Ou eu também não sou, então é problema do outro. Né? Então é meio a mesma coisa. Alguém falou, ai, seu gaguinho. Então a criança saber olhar e falar, eu gaguejo mesmo. É esse fortalecimento que é fundamental, né, Silvia? Porque os rótulos e as reações do outro, muitas vezes, elas realmente desmontam, né? Toda uma questão de autoestima, de possibilidade de ser mesmo, de espontaneidade, né? Que vai gerando esse fechamento, essa reclusão e exclusão, né? Na verdade. Então, a terapia tem que se basear nesse fortalecimento mesmo, né? Para que ela possa reagir, entender e poder ter o direito de ser quem é, né? Silvia, nós já estamos caminhando aqui, o tempo passou rápido, são 7h20 quase já. Então, só para te avisar, não sei se você está vendo, mas assim, vamos, para não acontecer da gente cair do ar sem querer aí de repente. Então, vamos lá. Eu acho muito importante tudo isso que você está falando, e aí os comentários ali também, a Thaís falou, né? Posso falar do meu jeito, poder ser mesmo, né? Poder ser o que eu sou de uma forma tranquila, né? Eu acho que com as crianças a gente tem a oportunidade de trabalhar bastante a diferença. É possível ser diferente. É possível ter gagueira, né? Sem preconceito, né? Gagueira, disfluência, né?
assim como outros preconceitos, né? Então a gente lida com isso, que é o que você falou, a questão da ética mesmo, né? É. E com os adultos, mas assim, dá para fazer um apanhado, que você já falou bastante no começo até, né? Sobre a questão da ressignificação, da reformulação, das possibilidades ali de atividades que a gente faz em terapia para esse reconhecimento fonoarticulatório, para esse reconhecimento da relação corpo-mente, fundamental para se fazer o processo de mudança, né, da própria permissão e que chega depois na aceitação, né? Mas essas são estratégias que você já colocou de terapia. As pessoas perguntam, né? Tem exercício para gagueira? Tem exercício. Tem exercício, mas aí é que entra, né? Não é um trabalho de motricidade oral. Então, não é exercício de motricidade oral, como às vezes a gente vê pacientes, pessoas que ficam fazendo lista de babá, sei lá, coisas assim. Isso vai levar aonde? Isso vai levar a mais controle, esse controle errado da fala, né? Mais medo de falar e fracasso e achar que está fazendo pouco exercício, que tem que fazer mais, né? Então, que tipo de exercício? Acho que tem o exercício mental, os exercícios mentais são muito importantes enfim, acho que daí precisaria a gente pensar numa live só para talvez destrinchar. Nós precisamos de outra, É, calculou o tempo. é porque acho que uma das coisas que eu devo saber sobre terapia de gagueira é que eu preciso me especializar. Definitivamente, o curso de fonoaudiologia, o curso que a gente faz, ele é uma coisa geral, como é o de medicina, como são todos os cursos. Depois, a gente tem que se especializar. Então, a gagueira exige muito conhecimento da mente, do funcionamento da mente, né? Então, tem esse exercício de eu poder me separar dos meus pensamentos, dentro de mim mesma. Eu ver que eu estou pensando isto, né? Eu reconhecer que eu estou pensando, sei lá, será que meu marido já chegou? Será que meu marido já chegou? Ah, cadê o meu marido? É uma coisa que quem é casado pode ter muito isso, né? Então eu vejo como eu estou ansiosa, como eu estou pensando isso, tantas vezes. Muita poderia ser sem necessidade, né? A gente fica preso em coisas da mente. Então a gente precisa estudar, desenvolver teoria sobre isso. Existe muita coisa sobre isso que fala da mente, né? A gente estuda muito aquela linha da terapia breve, né, Mari? Os trabalhos de Václavic, Beavin, Jackson, que nos ajudam a compreender a concepção de mundo de uma pessoa, né? E como que a solução terapêutica é sair dessa concepção. É exatamente isso que ocorre na gagueira, né? A concepção da gagueira como uma coisa horrível. Então, a pessoa vai aprendendo a ver a própria mente, jogando essa ideia para ela e entender que ela não é essa ideia, como eu não sou nenhuma das ideias que eu tenho. As ideias estão aí, e eu sou, e eu as vejo. Então, esse é um tipo de exercício. Um outro exercício importante, a partir disso, de que eu posso ver que o que a minha mente me diz, que a gagueira é horrível, que eu não posso gaguejar agora. Eu posso, não é horrível, né? Eu vejo o pensamento, mas não entro nele. Eu vejo, mas não entro. Então, eu tenho o exercício de gaguejar de propósito. Se eu vou falar com alguém e já estou com medo de gaguejar, a melhor coisa é entrar gaguejando de propósito. É um exercício. Tem esse exercício, como a gente falou. A verdade de anunciar a gagueira também, que já causa uma sensação de liberdade, de possibilidade, né, da espontaneidade, né, Silvia, que é o que a gente busca com eles, né, é trabalhar o resgate da espontaneidade mesmo, né. Isso. Que aí tem Silvia, uma coisa que eu queria falar, que gaguejar e fluir não são opostos. Né? Também pode virar um exercício. Lembra que gaguejar e fluir não são opostos. Então, por exemplo, na sessão de terapia, é um exercício muito bacana, que a pessoa tem que fazer seu TCC, tem que defender o doutorado, tem uma conversa com o cliente. Então, ele faz isso com o seu terapeuta. Faz toda a exposição.
né? Dentro desse princípio. Se deixa gaguejar aqui, deixa que gagueja. Então, no final, o terapeuta tem a possibilidade de mostrar que fluiu, que ele entendeu. Foi uma fala que teve gagueira, sim, com certeza. Mas e daí? Né? A fluência com gagueira, a fluência sem gagueira. Tá aí, por exemplo, aquele sociólogo, né, Gessé de Souza, que tem vários vídeos, o rei Jorge V. Parece que agora o John Biden, né, o candidato à presidência dos Estados Unidos, está se assumindo como pessoa com gagueira. Exato. Foi notícia semana passada, né? É isso mesmo. E agora, Silvia, a gente está terminando, eu acho que a gente vai realmente ter que fazer mais lives mesmo, né, para continuar o assunto, muitas pessoas aí agradecendo a nossa oportunidade de estar compartilhando. O que você falou sobre a questão da especialização e dos estudos realmente é fundamental, não dá para atender, não dá para ter resultado se não houver todo esse embasamento, né, que é bastante grande. Eu gostaria de reforçar aqui o nome do site para as pessoas irem lá. Tem muita informação, textos, depoimentos, perguntas, respostas, vídeos, né? Para que possam entender mais. Não dá tempo da gente aprofundar muita coisa, é passar uma ideia mesmo, né, Silvia? De despertar para as pessoas esse outro lado, essa forma de ver, pensar e tratar a gagueira, né? Então, acho que vão lá, é gagueiresubjetividade.info, nosso canal do YouTube, Gagueira e Subjetividade. Eu quero agradecer, Silvia, pela oportunidade. É sempre bom, é muito gostoso, é apaixonante falar sobre isso, e que tomara mesmo que a gente consiga levar avante, tomara não, nós vamos levar avante essa divulgação, né, esses esclarecimentos, né, Silvia? Então, eu quero agradecer a você, agradecer as pessoas, quem quiser mais perguntas ou comentários, eu vou até abrir uma caixinha no Stories, tá, para colocarem perguntas, acho que aí a gente vai respondendo, né, na medida que elas vierem. Como você que fecha, por favor, Silvia? Obrigada, Mari, por me acompanhar nisso, me estimular a esse trabalho. E é muito bom mesmo compartilhar, né? E obrigada a todo mundo por estar aqui com a gente, dando essa força. Obrigada, Dani, obrigada, Vlad. Acho que a gente quer muito, sim, poder compartilhar, né? Sempre que houver oportunidade, é muito gostoso poder contar do trabalho e dividir com as pessoas. Obrigada. Muito bem, querida mestra, muito obrigada por mais esse momento, tanto conhecimento, e vamos em frente que a gente vai avisando aí as próximas. Fiquem atentos e vão compartilhando, né? Compartilhem as informações com outras pessoas. Um beijo grande para você, Silvia, nos vemos em breve, um beijo para todos e muito obrigada, tá bom? A live vai ficar gravada. Um Beijo para beijão. até. Tchau.